Ela era uma treinadora especialista, uma estrela em ascensão no universo dos espetáculos marinhos. Com mais de 10 anos de experiência e um vínculo profundo com os animais sob seus cuidados, Jessica Radcliffe vivia o que muitos chamariam de sonho. Mas em uma tarde trágica, diante de uma plateia ao vivo, tudo desmoronou. A água agitou-se de forma violenta. A treinadora desapareceu em segundos, e o que veio a seguir mudaria para sempre a indústria dos parques marinhos. Este é o momento aterrorizante final da treinadora de orcas Jessica Radcliffe, e a história secreta que poucos ousam contar. Muito antes de entrar em um tanque com uma orca de 6 toneladas, o equivalente ao peso de um caminhão pequeno, Jessica era apenas uma garotinha com um sonho. Desde pequena, em uma cidadezinha do meio-oeste, Jessica era fascinada pelo oceano, mesmo sem nunca tê-lo visto. Enquanto outras crianças brincavam, ela decorava nomes de golfinhos e reconhecia cada orca dos parques marinhos. No seu aniversário de 13 anos, seus pais a levaram ao famoso Parque Sealand, na costa da Flórida. Naquele dia, ela viu pela primeira vez uma orca de perto, e algo dentro dela simplesmente despertou. Ela não queria apenas visitar aquele mundo, ela queria, de verdade, fazer parte dele. Na casa dos 20 anos, Jessica conseguiu um emprego de assistente no próprio Sealand. Ela começou nos bastidores, fazendo tarefas básicas e observando os animais. Anos depois, tornou-se treinadora sênior, respeitada e dedicada. Mas sua dedicação era tamanha que, em poucos anos, se tornou treinadora sênior. Jessica se especializou em enriquecimento comportamental, criando laços profundos com golfinhos, belugas e, mais tarde, com orcas. Para ela, não era apenas trabalho. Aqueles animais eram como família. Ela compreendia os sinais, os humores, até mesmo as dores deles. Acreditava que o vínculo entre humanos e orcas podia ser construído sobre confiança mútua. Mas confiar em um predador com o dobro do tamanho de um touro bravo pode ser algo imprevisível. Antes de ser conhecido como Titan, ele era apenas um filhote, com cerca de 2 anos de idade, nadando nas águas frias e escuras da costa da Islândia. Ele vivia grudado à sua mãe, aprendendo os cliques, cantos e rotinas da sua família. Até que um dia, tudo foi interrompido por redes de pesca. Titan foi capturado, arrancado de sua mãe e colocado em cativeiro em 1983. Desde o início, Titan demonstrava sinais de sofrimento. Os tanques eram pequenos demais, o ruído constante era perturbador e os outros animais não eram sua família. No primeiro parque onde ficou, os registros de agressividade começaram cedo. Não contra os treinadores, no começo, mas contra outras orcas. Titan era isolado com frequência, às vezes punido. Em 1991, durante uma sessão rotineira de treinamento, uma treinadora escorregou e caiu na piscina de Titan. Testemunhas disseram que ele a puxou para baixo. Quando a equipe de resgate chegou, já era tarde demais. A morte foi oficialmente classificada como acidente. O relatório oficial afirmou que não era possível determinar se a orca havia, de fato, pretendido causar mal. Mas o estrago já estava feito. Agora, no Sealand, ele seria apresentado como a nova estrela do parque, maior do que qualquer outro animal que o parque já havia recebido. Imponente, magnífico, um verdadeiro gigante dos mares, com seus mais de 6.000 quilos e cerca de 7 metros de comprimento, o equivalente a um ônibus urbano. Mas por trás do espetáculo e dos sorrisos no palco, o clima entre os treinadores era tenso. Titan ignorava comandos, recusava comida, e aos poucos, relatos de agressividade começaram a circular pelos bastidores. Algo estava errado.
muito errado. Mesmo assim, Jessica Radcliffe acreditava. Ela acreditava na recuperação. Acreditava que, com paciência, carinho e respeito, até mesmo um animal com o histórico de Titan poderia ser reintegrado, poderia confiar novamente. Mas havia algo que ninguém ali sabia. Titan já tinha provado o gosto do perigo. E talvez, do poder. Ainda assim, ninguém acreditava que o raio cairia 2 vezes no mesmo tanque. Era uma tarde comum de fevereiro, o tipo de dia em que tudo parece correr dentro da mais perfeita normalidade. As arquibancadas estavam lotadas, famílias inteiras, turistas, crianças com baldes de pipoca e camisetas coloridas, todos esperando o grande espetáculo das orcas, o principal atrativo do parque. A energia era contagiante, a música animava o ambiente. Jessica Radcliffe estava escalada para o número final do show, um número que ela já havia executado dezenas de vezes, com precisão quase cirúrgica. O roteiro era familiar, a coreografia ensaiada. Cada passo no cronograma fluía como um relógio suíço. Titan emergiu da água no tempo exato. Seu dorso brilhou sob a luz artificial. A multidão explodiu em aplausos. Jessica deu o sinal. Titan saltou, girou no ar, bateu na superfície com uma explosão de água. Era o começo perfeito. Eles estavam em sincronia. Até que não estavam mais. Tudo parecia sob controle, até que Jessica chegou perto demais. Foi questão de segundos. As mandíbulas colossais de Titan se fecharam sobre o rabo de cavalo dela. Um gesto aparentemente pequeno, mas devastador. Em um único e brutal movimento, ele a puxou para dentro da água. O público, por um momento, não entendeu o que estava acontecendo. Será que isso faz parte da apresentação? Mas Jessica não voltava à superfície, e Titan não a soltava. O que veio a seguir foi um espetáculo aterrorizante de força e desespero. Titan agitou-se de forma violenta, arrastando Jessica como uma boneca de pano sob a água. 1, 2, 3 vezes. Os treinadores no palco entraram em pânico. Soaram os alarmes de emergência. Lançaram redes, gritaram comandos. Usaram comida, gestos com as mãos, apitos. Tudo o que haviam aprendido ao longo de anos de treinamento. Nada funcionava. Titan ignorava todos os comandos. Quando conseguiram recuperar o corpo de Jessica, a tragédia já estava consumada. O show foi interrompido imediatamente. A música cessou de forma abrupta. As sirenes ecoaram pelo estádio. Nada surtia efeito. Titan estava completamente desconectado, como se os anos de treinamento não significassem nada. Ele ignorava tudo, como se naquele momento tivesse voltado a ser um predador selvagem, guiado apenas pelo instinto. Testemunhas descreveram a cena como surreal, quase impossível de acreditar. Em um instante, Jessica emergia, com os braços estendidos, ofegante, lutando por ar. No instante seguinte, era puxada de volta para as profundezas, com a força equivalente a milhares de quilos, a força brutal de um animal de mais de 6 toneladas em movimento. Ele não está soltando ela. Meu Deus, isso é real? Jessica foi puxada para baixo mais uma vez, e outra, e outra. Em certo momento, Titan irrompeu da água como um foguete, e ao seu lado, visível por toda a arquibancada, o corpo de Jessica, sem vida, balançando ao ritmo dos movimentos do animal, inerte, sem reação.
Foram necessários mais de 30 minutos até que a equipe conseguisse isolar Titan em uma área segura do tanque. Só então, com o animal contido, foi possível retirar o corpo de Jessica da água. Mas já era tarde demais. As lesões eram devastadoras. O relatório inicial descreveu traumas contundentes múltiplos, lacerações profundas e ausência total de sinais vitais no momento do resgate. Quando o público finalmente começou a deixar o estádio, não havia mais gritos, nem aplausos. Apenas silêncio. Tinham acabado de testemunhar um pesadelo se tornando realidade, e não em um filme de terror, mas diante de seus próprios olhos. O parque foi fechado em menos de 1 hora, os portões trancados, todas as apresentações canceladas. As autoridades locais iniciaram uma investigação formal, enquanto agências federais foram acionadas para avaliar as condições de segurança e manejo dos animais. Jessica Radcliffe tinha apenas 38 anos de idade e foi declarada morta ainda no local do ataque. A autópsia, divulgada dias depois, apenas confirmou os piores temores. A causa da morte foi uma combinação entre afogamento e trauma físico massivo. As lesões eram compatíveis com múltiplas colisões violentas, puxões extremos e submersões repetidas. A notícia se espalhou pelo mundo em questão de horas. As manchetes rodavam em looping. Treinadora morta por orca assassina. Orca ataca durante show ao vivo. Talk shows, jornais, programas de TV e redes sociais analisavam cada detalhe do ocorrido. Mas um fato começou a incomodar o público. Não era a primeira vez que Titan se envolvia em uma morte. As perguntas começaram a surgir, e o parque não estava pronto para responder. Grupos de defesa dos direitos dos animais reacenderam suas campanhas antigas contra a captividade de orcas. Protestos estouraram em frente aos portões do Sealand. Protestos tomaram conta do Sealand. Cartazes, megafones, hashtags pedindo justiça e liberdade invadiram as redes. O mundo estava assistindo, e agora exigia mudanças. O Sealand divulgou um comunicado cuidadosamente elaborado, chamando o episódio de um acidente trágico e expressando condolências à família de Jessica. Mas, por trás das cortinas, a operação de contenção de danos já havia começado. Funcionários receberam instruções claras. Não falar com a imprensa. Silêncio absoluto. A tragédia de Jessica Radcliffe e Titan marcou, de forma profunda, a relação entre humanos e animais em cativeiro. O que aconteceu naquele dia mudou para sempre a percepção do público sobre a segurança e a ética desses espetáculos. Memorandos internos foram vazados e revelaram algo estarrecedor. O parque já havia documentado problemas de comportamento com Titan há anos. E mesmo diante de sinais de alerta constantes, ele continuava sendo usado nas apresentações. Agora, os holofotes estavam sobre uma indústria inteira, construída sobre o espetáculo e sobre o preço real do entretenimento quando lidamos com predadores selvagens, inteligentes e poderosos. Para muitos, aquilo não foi apenas uma tragédia, foi um divisor de águas. Nas semanas que se seguiram, Titan foi removido permanentemente de todas as apresentações públicas. Nada de mais shows, nada de plateias, nada de aplausos. Ele foi colocado em um tanque isolado, longe dos olhos do público, longe das câmeras, mas nunca longe da discussão pública. A família de Jessica, que até então se mantinha em silêncio sob o peso do luto, rompeu o silêncio com dignidade e determinação. Vieram a público exigindo respostas, não apenas por Jessica, mas por todos os treinadores que já entraram em tanques com orcas sem conhecer os riscos reais. Eles confrontaram o Sealand diretamente. E não estavam sozinhos. Em todo o país, auditorias de segurança foram abertas em parques marinhos.
Novas regulamentações foram aprovadas, proibindo treinadores de entrar na água com orcas durante apresentações ao vivo. A OSHA, a agência federal responsável pela segurança no ambiente de trabalho, aplicou multas pesadas e exigências rigorosas, alterando para sempre a forma como esses parques funcionavam. Mas o legado de Jessica não parou nas mudanças de políticas. Ele se espalhou pela cultura. Nos anos seguintes, documentários e reportagens investigativas começaram a surgir. O mais famoso deles? Blackfish, um filme impactante que usou intensamente o histórico de Titan e a morte de Jessica como base. O público passou a questionar não apenas como esses animais eram tratados, mas por que eram mantidos em cativeiro. Petições inundaram a internet. Os protestos aumentaram em escala e intensidade. A frequência em parques marinhos caiu drasticamente. A ilusão de que aquilo tudo era apenas uma diversão inocente foi quebrada de forma irreversível. E quem quebrou foi ela, Jessica Radcliffe. Seu nome ultrapassou as manchetes. Virou símbolo, um alerta, uma lembrança de que, mesmo os mais experientes, os mais dedicados, os mais apaixonados, podem cair diante da força indomável da natureza. Jessica se tornou o rosto de uma revolução global. Isso poderia ter sido evitado? A morte de Jessica Radcliffe foi apenas um trágico acaso? Ou era apenas questão de tempo até que um animal selvagem capturado do mar e mantido em cativeiro reagisse? E mais, será que Titan também foi uma vítima? Vítima de uma vida privada da liberdade, dos instintos naturais, forçado a se apresentar como uma atração circense? Quando observamos a história de Jessica e Titan, somos obrigados a refletir, ao exibir predadores selvagens para entretenimento, quem está realmente no controle? Os treinadores? Ou a natureza que nunca se deixa domesticar? Essas são as perguntas que permanecem. A tragédia de uma mulher, de uma orca, e das vidas que jamais serão as mesmas. É uma história que sacudiu o mundo e nos forçou a encarar uma realidade que não dá mais para ignorar.